Quão confortável você está que a sua estratégia de investimento vai te proporcionar a rentabilidade necessária para você viver bem? Quão confortável você está com as recomendações de investimento do seu assessor de investimento? Você está confortável que essa realmente é a estratégia correta para os seus interesses e não para os interesses da outra pessoa? Se você quer saber um pouco mais sobre consultoria financeira, fica por aqui. Eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Se você já investe, provavelmente você utiliza uma dessas duas maneiras. Ou você cuida do seu dinheiro, do seu patrimônio, ou você delega para que alguém faça isso. Eu vou falar agora com você que cuida do seu patrimônio. Se você já cuida do seu patrimônio, provavelmente você deve ter algumas dúvidas na sua cabeça. Algumas dúvidas como: será que eu tenho habilidade técnica suficiente para fazer a própria gestão do meu patrimônio? Será que eu tenho tempo para aprender, ter essa habilidade técnica que requer para eu fazer a gestão eficiente do meu patrimônio? Será que esse investimento da moda, vamos imaginar agora, enquanto eu gravo esse vídeo, fala-se muito das criptomoedas, do Bitcoin. Será que é importante eu ter esse investimento na minha carteira? Será que esse é o momento de eu me posicionar nesse ativo? Então, são algumas dúvidas que surgem na cabeça de quem investe sozinho. Outras dúvidas, e agora eu vou falar com você que tem uma assessoria, que delega, que tem alguém te ajudando ou fazendo por você. Quão confiante você está que a estratégia que você segue hoje realmente é dos seus interesses, realmente vai de encontro com o que você precisa de retorno e de segurança para você viver uma vida melhor? Quão confiante você está que os instrumentos, os produtos financeiros oferecidos realmente são do seu interesse e não comissionamentos da pessoa que está te fazendo isso? Ou seja, são algumas perguntas, seja você se investir sozinho, se cuidar do seu próprio patrimônio, ou se você tiver uma assessoria, que é importante colocar na mesa e se entender se há alguma maneira mais eficiente e melhor de fazer isso. Porque possivelmente a ajuda de um consultor financeiro seja interessante para você. Normalmente as pessoas pensam: legal, será que eu preciso de uma ajuda mesmo, de um consultor financeiro? A verdade o pensamento normalmente das pessoas é o seguinte: se eu for pagar para ter um consultor financeiro, esse consultor financeiro precisa entregar um retorno maior do que eu conseguiria sozinho. Senão eu não preciso de um consultor. Ou seja, se eu sozinho tenho um retorno de 10 e o meu consultor me entregar 12 de retorno, legal, vale a pena. Se ele entregar menos do que isso, não vale a pena. Seria uma analogia muito parecida, por exemplo, com um personal trainer. Você precisa de um personal trainer? Você precisa se ele conseguir melhorar os seus resultados, se melhorar a sua saúde, se ele melhorar o seu corpo. Se ele fizer um trabalho que piore, que não te ajuda a chegar nos resultados, não vale a pena. Mas no mercado financeiro é um pouco mais difícil, porque não tem como você ter garantia de quanto você vai receber a mais por um determinado serviço, certo? Então você não sabe se aquele consultor financeiro vai conseguir te ajudar a ter 12, 13, 14%, enquanto você tem 10% de retorno. Não dá para ter garantia, mas dá para estimar. Tem estudos que dizem que a gente consegue estimar qual que é o tamanho do benefício em termos percentuais que um consultor financeiro consegue adicionar para os seus investimentos. Segundo o estudo da Vanguard, uma das maiores instituições financeiras do planeta, a ajuda de um consultor, e eles chamam lá o Vanguard Advisor, no caso deles, é um consultor que faz uma determinada estratégia, mas um bom consultor, a gente pode trazer como um bom consultor financeiro, ele consegue adicionar até 3% de incremento no retorno da sua carteira de investimentos, segundo esse estudo da Vanguard. Então agora ficou mais fácil. Se o consultor conseguir incorporar, incrementar 3% de retorno na sua carteira e ele cobrar menos do que 3%, faz sentido ter um consultor financeiro, correto? Errado. E aí é que entra o grande pulo.
As pessoas, de uma maneira geral, elas pensam que um consultor financeiro vai te mostrar quais são as melhores oportunidades de investimento, aquelas oportunidades que você não tem acesso e que por isso vai melhorar a sua rentabilidade. E esse mesmo consultor, ele vai conseguir te mostrar o melhor momento de você sair daquele investimento que não é tão legal, fazendo o que a gente não recomenda de market time, que é a tendência de escolher o melhor momento para você entrar em cada investimento e sair. Aliás, tem um vídeo sobre Asset Allocation que a gente fala bastante sobre Market Timing. Eu recomendo que você veja, eu vou colocar no link aqui embaixo. Então não é esse o grande papel. Não é esse o grande papel do consultor financeiro. Não é aí onde ele vai te gerar o maior valor agregado. O consultor financeiro irá te ajudar em diversas áreas que tangem o seu patrimônio. E sim, é esperado um aumento de retorno, um aumento de rentabilidade, mas por vias diferente do que as pessoas normalmente imaginam, que são essas, de incremento, de escolhas de produtos super interessantes que você não tem acesso. Não é bem por aí. Ele vai olhar seu patrimônio como um todo. O consultor financeiro ele vai conseguir entender o que você precisa e de diversas formas vai ter um pouquinho de retorno acumulado em cada uma das áreas. O principal papel do consultor financeiro, na verdade, é a preservação de capital daquela família, daquela pessoa, e não simplesmente um incremento absurdo na rentabilidade, porque a preservação de capital ao longo do tempo é tão mais importante do que o retorno. A grande maioria dos investidores de sucesso se preocupam muito mais em não cometer besteira ao investir do que tentar acertar aquele investimento que vai resolver o problema de todo mundo. Olha só esse estudo. Nesse estudo, o maior valor adicionado de um consultor na parte de wealth management não é na seleção de ativos, não é na alocação de capital. Ou seja, esses 3% que esse estudo diz que um consultor financeiro consegue agregar na carteira do investidor, vem de outras áreas, como, por exemplo, finanças comportamentais. Como o nosso bom velhinho Warren Buffett diz, investir não é um jogo onde o cara com 160 de QI ganha de alguém com 130 de QI. Tem uma grande ajuda que a gente consegue ver, inclusive, que o próprio estúdio disse que um dos maiores benefícios do consultor financeiro é te ajudar com finanças comportamentais. Isso aí é um tema muito interessante, é muito estudado hoje em dia. E é um dos maiores pontos que contribui para esse resultado de até 3% de retorno. Esse estudo diz que o resultado ele pode ser de 1 a 2% de incremento em retorno somente se você tiver noção de vieses comportamentais e conseguir evitá-los. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina, você pode estar pensando, tá bom, 2% não é muito de contribuição numa carteira. Olha esse exemplo. Se a gente tiver uma carteira que renda 10% por ano, ao ano, durante 20 anos, você pegar 10 milhões que renda 10% por ano, lá no final, daqui a 20 anos, vai ter alguma coisa em torno de 67 milhões. Se ao invés de 10%, você tiver 12%, você vai ter desses 10 milhões se transformando depois de 20 anos em 96 milhões. Ou seja, uma diferença de quase 30 milhões. Eu fiz essas contas antes, tá? Vai ter 30 milhões de diferença. Ou seja, só 2% de retorno a mais você consegue ter essa grande diferença. E o que é um viés de comportamento, né? É importante a gente falar. São atalhos de raciocínio que o cérebro toma para a gente tomar decisões de uma maneira mais acelerada. Imagina que você está no meio da rua andando e você vê uma multidão de pessoas correndo na sua direção. Você não vai parar para pensar se aquele pessoal está correndo porque eles, sei lá, estão participando de uma maratona ou se porque aconteceu alguma coisa lá na frente e precisa correr. Você simplesmente para e corre. Isso é o viés. Você toma decisões de uma forma muito rápida. Isso era muito bom antigamente. Você via um leão na sua frente, na época da pré-história, você não ia ficar pensando se aquele leão especificamente era um leão bonzinho ou se era um leão que estava faminto e precisava comer alguém. Você simplesmente lembra que a última vez que seu amigo encontrou com o leão, ele não voltou para casa. Então provavelmente você vai pegar e vai correr. Isso é um pouco do viés comportamental. Então eles são bons, serviram para muita coisa antigamente, mas hoje, quando a gente vai falar sobre investimento e a gente precisa ter uma apuração, uma análise de dados mais apurada, você acaba sendo levado por uma decisão muito rápida que normalmente deveria ter sido
mais pensada para tomar uma decisão de uma maneira mais correta. E existem diversos vieses que acontecem todos os dias e só da gente saber que eles existem é uma forma da gente se precaver e não cair neles. Às vezes os vieses são muito bons, eles ajudam a gente a tomar decisões muito rápidas em assuntos que não vão ter tanto prejuízo assim. Mas quando o assunto é investimentos e a gente precisa ter um pouco mais de informação para tomar uma decisão mais assertiva, aí sim é importante a gente estar ciente que existem esses vieses, que todos nós somos suscetíveis a cair nesses vieses. Eu, que trabalho com investimentos o tempo inteiro, também de vez em quando caio nesse viés, tem que parar e falar, não, pera, isso é um determinado viés, eu preciso entender mais para conseguir tomar uma decisão assertiva de investimento. Então é muito importante que a gente saiba desses vieses. Tem um viés que eu gosto muito, no que eu digo que eu gosto muito ele acontece toda hora, principalmente quando o assunto é gestão patrimonial e investimentos. Viés da disponibilidade. Diz que quanto mais rápido você consegue lembrar de um exemplo para um determinado acontecimento, mais provável na sua cabeça dele ocorrer. Como é que funciona isso mais ou menos? Imagina o seguinte, se alguém te perguntasse se é perigoso ou não viajar de avião. Se você tiver acabado de acontecer um acidente aéreo, possivelmente as pessoas vão dizer que é arriscado andar de avião. Mesmo sem saber que se você fizer uma análise, avião talvez seja o transporte mais seguro do mundo, acho que só atrás do elevador, talvez. Então, assim, vou pegar um exemplo agora do que está acontecendo exatamente. Enquanto eu gravo esse vídeo, está rolando um campeonato chamado Eurocopa. Para você que não acompanha futebol, é a Copa do Mundo sem o Brasil. Basicamente é isso. E o que acontece? Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol, ele trocou uma garrafa de Coca-Cola e colocou uma garrafa de água durante uma entrevista. O que isso tem a ver com investimentos, Walter? Tem a ver que as ações da Coca-Cola caíram 4 bilhões de dólares em valor de mercado. Então, as pessoas hoje, se eu perguntar para as pessoas na rua se é arriscado investir na Coca-Cola, possivelmente mais pessoas hoje do que ontem dirão que é mais arriscado, que não é tão seguro assim, que Coca-Cola não é um produto saudável, e vão ter N teorias. Mas quando você para analisar uma empresa, você entende que as pessoas não vão deixar de consumir Coca-Cola simplesmente porque o Cristiano Ronaldo disse. Ou seja, é importante você entender que tem um viés ali, que as pessoas viram as ações caindo e é o último exemplo que elas tiveram, e por isso elas podem simplesmente vender as ações de uma empresa que vende um produto e gera lucro e seria, para o longo prazo, teoricamente um bom investimento para você ter na carteira. Mas isso não aconteceria se você caísse nesse viés da disponibilidade. E um consultor financeiro pode te ajudar a identificar esse viés e fazer com que você permaneça investido ou até se aproveite de situações como essa, onde o preço de algum ativo cai, sem ter uma contrapartida fundamental para isso. Um consultor financeiro, você tem que olhar ele como se ele fosse um clínico geral. Aquela pessoa que ela vai gerar um valor agregado para você, mas não só por olhar os seus investimentos, mas por olhar o seu patrimônio como um todo. Então um bom consultor financeiro, ele tem que saber sobre planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório, investimentos no exterior, crédito, enfim, ele tem que entender de diversas áreas, ele vai gerar o valor agregado para você. Na soma de tudo isso, ele vai te recomendar um seguro importante para você ter que você não tem, cancelar um determinado seguro que você tem que você não precisa ter, montar uma carteira de investimento seja interessante para o longo prazo, focando em preservação de capital e não simplesmente daquela rentabilidade de uma hora para outra. Aliás, se você quiser contratar um consultor porque ele vai te gerar mais rentabilidade, esquece, não é esse o papel do consultor. Ele não vai te gerar uma rentabilidade do dia para a noite, não vai deixar você rico do dia para a noite com um investimento mirabolante. Não é esse o papel do consultor, ou pelo menos não é esse o papel de um bom consultor, de um consultor financeiro sério. Ele vai te gerar um valor agregado em todas essas áreas, somadas. Como eu disse, é importante que você olhe o consultor como se ele fosse um clínico geral. Imagina, você vai num clínico geral, se você for num bom médico, você não vai chegar no médico e falar, olha, eu tô com dor de cabeça, me prescreve aqui algum remédio para dor de cabeça e tchau. Um bom médico não vai fazer isso. Um bom médico ele vai parar,
vai te examinar, vai te pedir alguns exames, e aí sim ele vai chegar com um diagnóstico e com um tratamento para isso. Pode até ser o seu remédio que você queria que ele prescrevesse no começo, mas ele vai fazer isso depois de uma série de pesquisas sobre o que você tem. Ele vai levantar o que você tem, fazer investigações sobre o que você tem, e não simplesmente pegar a sua queixa e prescrever o remédio. O consultor financeiro vai fazer a mesma coisa. Por isso que é imprescindível que um consultor financeiro faça um mapa patrimonial. Eu já fiz um vídeo também sobre o mapa patrimonial e a sua importância no planejamento de uma família. Então é importante que o consultor financeiro saiba onde você está, onde você quer chegar. Ou seja, esse tipo de informação é muito útil, é imprescindível para que o consultor consiga montar a estratégia de trabalho dele, o que inclui, mas não se limita, a alocação de recursos. Bom, provavelmente agora você já começou a modelar um pouco na sua cabeça se faz sentido ou se não faz sentido você contar com a ajuda de um consultor financeiro. Mas a gente precisa entender como acessar um consultor financeiro de verdade. Então eu vou colocar aqui alguns passos para que você consiga avaliar e como achar de fato o seu consultor financeiro. Bom, primeira coisa, você tem que certificar que o seu consultor ele de fato é consultor financeiro. Existem diversas terminologias por aí. Assessor de investimentos, coach financeiro, gestor de patrimônio, gestor especialista, especialista em investimento, ou seja, tem os termos que vocês quiserem por aí, mas o consultor de investimentos ele é registrado no site da CVM. Ele é autorizado pela CVM, que é a autarquia que cuida dessa parte de regulação do mercado financeiro no país. E para fazer isso é muito simples. Joga no Google, lista consultores investimento CVM. Primeiro link que aparecer lá, clica, coloca o CPF ou o nome da pessoa que você imagina que seja o consultor e vai aparecer se essa pessoa é ou não registrada na CVM. Para ser um bom consultor financeiro, um consultor de excelência, é importante que esse consultor também tenha o selo CFP do lado do nome dele, que nada mais é do que um Certified Financial Planner. Quem dá essa certificação, e é uma certificação de excelência, de qualidade de trabalho, ou seja, não é um tipo de certificação regulatória, mas ela diz que aquele profissional ele é competente e abrange tudo que é necessário para fazer um planejamento financeiro e uma alocação de recursos, uma gestão de patrimônio. Quem dá essa certificação é a Planejar. Então você entra lá no site da Planejar, se eu não me engano é planejar.org.br e você vai ter lá buscar planejador. E lá você vai ver a lista de todos que são CFP. Então a gente já viu se ele é registrado na CVM, se ele realmente é regulado. 2, se ele tem um grau de excelência alto, a gente consegue medir isso se o consultor é ou não é um CFP, isso você entra no site da Planejar. Saber se esse consultor ele é vinculado com alguma instituição financeira, principalmente um grande banco, porque aí ele fica de mãos um pouco amarradas se ele quiser fazer o trabalho dele, talvez ele tenha que fazer somente através daquela instituição, isso também não é um ponto muito legal. E o último ponto seria entender qual que é a forma de remuneração desse consultor. Se ele é um consultor que ele recebe rebate de produtos e ele pode vir, não que ele tenha, mas ele pode vir a ter algum tipo de conflito de interesse em relação a recomendar ou indicar um produto financeiro que seja mais rentável para o bolso dele e não para o seu. Não que isso acontece com uma certa frequência, mas há um conflito de interesse importante aí. Então, nesse caso, é interessante que quem remunere o consultor seja você saiba muito bem quanto que você está pagando pelo consultor e ele esteja do seu lado e não simplesmente tendo esse conflito aí de poder receber por rebate de produtos, tá? Então acho que são esses os principais pontos de checklist para você conseguir escolher um consultor que seja interessante para você. Então, para resumir, se você entende que você não tem habilidade técnica para lidar com seu patrimônio, não tem tempo para aprender essa habilidade técnica, se você consegue enxergar valor agregado numa consultoria, não só pelo fato de aumentar em rentabilidade pela seleção de produtos, mas sim por um monte de outras partes que um consultor pode agregar, talvez seja interessante você conversar e ver a possibilidade de ter um consultor financeiro do seu lado para te ajudar nessa vida e de acumular patrimônio
para viver uma vida cada vez melhor, que quem já acompanha a gente aqui no canal sabe que essa é a nossa verdadeira missão, é acumular patrimônio para que o seu patrimônio produza e te proporcione de fato a melhor qualidade de vida possível e não simplesmente você transfira esse patrimônio para os seus herdeiros e eles sim que vão viver uma vida boa e farta, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você gostou desse canal, se você já usa um consultor, se você já usa um family office, quem você usa para fazer seus investimentos, para te ajudar na sua vida patrimonial. Comenta aqui embaixo, quero saber. Um grande abraço e até a próxima.